afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou, se não, por exemplo, homens e mulheres trans. Todos esses grupos estavam minimamente representados, por exemplo, no governo de Joe Biden. E é muito nítida, né, a compreensão quando um presidente nega essa política. Até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Nós vamos fazer as pessoas... No dia de ontem, 20 de janeiro de 2025, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos da América. As jornalistas da Globo News ficaram deprimidas e chorosas. Muitos atacaram o presidente americano, falando sobre aquilo que ele fomentou. É um chororô generalizado. Eu queria que a Flávia me citasse, porque isso seria muito importante, o trecho onde existe uma manifestação de supremacismo branco no discurso. Eu devo ter perdido isso. Diga, Flávia. Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio. Me parece bastante clara a indicação supremacista. Afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou, se não, por exemplo, homens e mulheres trans. Todos esses grupos estavam minimamente representados, por exemplo, no governo de Joe Biden. E é muito nítida, né, a compreensão quando um presidente nega essa política. Obviamente, ela beneficia um grupo, e é o grupo que Donald Trump historicamente representa e adula, o dos homens brancos héteros. Pode falar, Demétrio. Aí eu discordo completamente de você, Flávia, porque a conclusão disso que você falou é que qualquer liderança política que seja contra políticas identitárias será um supremacista branco. É complicado isso. Thank you very much, everybody. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vice-presidente Vance, presidente do Congresso Johnson, senador Thune, presidente do Supremo Roberts, ministros da Suprema Corte Americana, presidente Clinton, presidente Bush, presidente Obama, presidente Biden, vice-presidente Harris e meus concidadãos. A era de ouro dos Estados Unidos começa hoje. Desse dia em diante, nosso país irá florescer e ser respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de toda a nação e não vamos permitir que tirem vantagem de nós. Durante cada dia do meu mandato, eu vou simplesmente colocar os Estados Unidos ou a América em primeiro lugar. Nossa soberania será reconquistada, nossa segurança restaurada, as escalas da justiça serão reequilibradas. A instrumentalização dos nossos ministérios da justiça, que aconteceram no nosso governo anterior, vão ser encerradas. Nossa principal prioridade será criar uma nação que seja orgulhosa, próspera e livre. A América, mais uma vez, será maior, mais forte e muito mais excepcional do que antes.
grande poder do Estado vai ser usado para instrumentalizar e perseguir oponentes políticos. Uma coisa que, olha, eu conheço alguma coisa a esse respeito. Não permitiremos isso acontecer, não vai mais acontecer. Sob minha liderança, vamos restaurar uma justiça igual, sob a Constituição e o Estado de Direito. E vamos trazer lei e ordem de volta às nossas cidades. Essa semana, eu também vou acabar com a política governamental de tentar fazer a engenharia social com a questão de gênero em qualquer tipo de aspecto da vida, pública ou privada. Vamos criar uma sociedade que seja cega à cor e que seja baseada no mérito. A partir de hoje, vai ser a política oficial do governo americano que há apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Romper a liberdade de expressão, eu também vou criar um decreto para interromper a censura do governo e trazer de volta a liberdade de expressão aos Estados Unidos. Da Raquel Crahenbu, que está super bem posicionada lá. Primeiro ela falou com o Biden, a gente contou, e agora com a Kamala Harris, a vice que também está deixando e foi aí derrotada, né, por Donald Trump. Vamos ouvir? A Raquel pergunta como a Kamala Harris está se sentindo. E aí ela responde, essa é a democracia em ação. A gente está sem a tradução, mas a Raquel está lá na porta. Ó, vamos lá de novo. How you are feeling today? Como você está se sentindo hoje? How are you feeling today? This is democracy in action. Ela responde, né? Essa é a democracia em ação. Rubio, que se tornou Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Ou seja, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos vai ter um papel muito importante. Ele que já... e ali o Jeff Bezos, dono da Amazon. Então a gente vê o que agora o Biden chama da oligarquia das Big Techs, né? Então o Mark Zuckerberg, dono da Meta. Se pegar os três, agora Elon Musk, Jeff Bezos e Zuckerberg, dá um PIB maior do que a maior parte dos países do planeta, né? Os três juntos são mais ricos somados do que a maioria das nações do planeta. Está quase $1 trilhão a soma. Economia de tarifas, ele falou de política de gênero, ele disse, para mim, uma das partes mais fortes, que ele declarou a emergência nacional na fronteira sul para deter os migrantes, e ele usa, Lins, Tanguy, Daniel, ele cita a lei, uma lei de 200 anos. 1798, né? Que é a lei do inimigo estrangeiro, que permite a detenção e a expulsão arbitrária de cidadãos com base apenas na sua origem, sem precisar passar pela justiça. Muita gente achou que era uma bravata. Ele está confirmando, não só não era, como ele confirmou perante esse público aí, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos, como vocês estão vendo ali, o Clinton e a Hillary aguardando para ser líder político que vai restaurar a grandeza perdida dos Estados Unidos por meio de um retorno a valores tradicionais e de uma política externa mais dura, né, mais agressiva com os adversários americanos. Desse primeiro conjunto de decretos, o que tem me chamado a atenção, por essas notícias iniciais, né, é a questão da imigração, que foi um dos temas centrais na campanha, mas também uma série de decisões ligadas a essa ideia da diversidade sexual, da diversidade de gênero. Também virou um assunto muito controverso na política americana, e o Trump tem se apresentado como alguém que quer reverter essas mudanças, né? Assim, voltar a um modo de vida mais tradicional, talvez alguma coisa até anterior àqueles grandes movimentos sociais pela diversidade que a gente teve dos anos 60 em diante. E também algo que se destacou muito no dia de hoje
e que é alguma coisa muito incomum no discurso de posse nos presidentes americanos, que são essas ameaças muito diretas a outros países. E 2 países da América Latina. Né? Quer dizer, o caso do Panamá, né? Trump volta com esse discurso de que ele quer retomar o canal do Panamá, e também essa tensão com o México, tanto pelo tema da fronteira, quanto aí até por uma questão mais simbólica, né? Mas de mudar o nome do Golfo do México para ser Golfo Americano. Isso é algo muito incomum, um confronto tão direto, tão imediato, e me leva também a questionar como é que os demais países da América Latina vão responder a isso. Será que vai haver, por exemplo, uma solidariedade regional com o México, com o Canadá? Ou cada país latino-americano vai procurar, digamos assim, colocar a sua cabeça na areia e fingir que não é com eles, né? Porque já houve momentos em que a região como um todo conseguiu ter políticas unificadas para lidar com os Estados Unidos, mas nos últimos anos tudo ficou muito mais fragmentado, muito mais dividido em torno de direita ou esquerda. Mas a gente vai ter em maio uma cúpula importante dos países latino-americanos, da CELAC, na China. Então, se houver uma reação conjunta da América Latina a essas medidas iniciais do Trump, provavelmente será anunciada lá em Pequim. Então, olha também, né, como é que essa rivalidade dos Estados Unidos com a China tem impacto aqui na América Latina. O presidente Lula e a primeira-dama também gravaram um vídeo falando sobre que a fome aqui no Brasil vai acabar até o final de 2026. Confira o vídeo. Até dia 31 de dezembro de 2026, nós vamos acabar com a fome nesse país. Nós vamos fazer as pessoas comer 3 vezes ao dia. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia, nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. A esquisitice e a falta de lógica da esquerda estão sendo expostas. Por isso a choradeira na Globo News.